Então, a leucocoria, basicamente, leuco é branco, coria é pupila, tá? Então, é basicamente o olho branco. A pupila está branca, né? Na verdade, não é nem tanto a pupila que está branca, mas é um reflexo da pupila, né? Quando a gente tira a foto, a gente não fica com o olho de gato, não fica com o olho vermelho. Isso aqui, ó. Todo mundo que tira uma foto tem que estar com o olho assim, vermelho, tá? Por que acontece isso? Porque a luz entra no olho, o olho ele é fechado, dentro lá dentro tem a retina ela é avermelhada, né? Tem um tom meio laranja avermelhado, a luz bate e volta. Então ela vê, todo mundo normalmente tem que ter um reflexo vermelho, tá? Se o reflexo não vier vermelho, aí a gente tem a leucocoria, tá? Leuco branco e coria pupila. A pupila como se a pupila estivesse branca, tá? Isso pode ser várias coisas, tá? Várias doenças que estão impedindo a luz de entrar e voltar vermelha, tá? Vocês podem observar aqui, ó, que é uma criança, né? Então, das principais funções da avaliação da leucocoria é em criança mesmo, porque a criança não vai informar nada para a gente, ela não vai reclamar. Então a criança ela apresenta vários problemas oculares, seja de formação ou neoplásicos que podem acontecer na primeira infância, que a gente precisa diagnosticar através do teste do reflexo vermelho. Esse teste do reflexo vermelho, basicamente, para quem não entendeu ainda, é o teste do olhinho. É o teste que o pessoal fala, o teste do olhinho. O que é isso? É você pegar um oftalmoscópio, que é um aparelho que emite luz, você vai olhar no olho da criança e vai verificar se o reflexo volta vermelho. Se o reflexo não vier vermelho, aí a gente vai saber o que está acontecendo. Aqui só alguns exemplos para vocês de leucocoria, tá? Isso daqui é um paciente adulto, dá para perceber que ele tem uma catarata, tá? A pupila está branca, aqui já é uma criança, aqui já é um bebezinho. Então, o que acontece? Existem várias causas, eu vou falar de uma por uma para vocês. Mostrando aqui. Aqui é alterado normal, aqui está normal, Tá? Então o teste do olhinho, o que seria? Tá? É um exame feito pelo pediatra, tá? Ele geralmente não é feito pelo oftalmologista, porque ele só vai determinar se a criança tem um reflexo vermelho normal ou alterado. Ele não define diagnóstico de nada. A gente não dá diagnóstico de nada com o teste do olhinho. Só mostra a criança que está normal ou está com alguma alteração. O que é isso? É uma triagem. Então o teste do olhinho é uma triagem, tá? É um exame com uma alta sensibilidade, mas ele não é específico, tá? Não é específico para nada. Estima-se que 3% dos bebês terão alterações oculares. 3% é alto ou é baixo? É alto, né? Se meu filho é alto, né? Então, por isso que o teste do olhinho é por meio obrigatório, tá? A criança, teoricamente, tem que sair da maternidade com o teste do olhinho feito. Seja por um pediatra, por oftalmo, geralmente é pediatra, porque o pediatra já está lá mesmo, ele é treinado para isso, ele sabe fazer, tá? E aí, se acontecer, né, de um pediatra encontrar o reflexo alterado, aí que ele vai encaminhar para o médico oftalmologista. Mas o primeiro passo aí geralmente é feito com o pediatra.
Esses aqui, ó, posso trazer na próxima aula, que eu já esqueci. O oftalmoscópio direto, tá? É uma lanterninha, pessoal. Às vezes, uma lanterninha ali joga no olho da pessoa, só a luz que ele emite, e te vê como é que está rodando essa luz. Então é bem fácil, bem rápido de fazer, não é invasivo, tá? E salva o olho da criança, pode salvar até a vida da criança, tá? Por que que pode salvar a vida? Porque pode pegar câncer também, pode pegar outras coisas, e dar outra corrida, tá? Então, às vezes, o pediatra, ele pode ter dúvida, tá? Por exemplo, essa criança aqui, ó. Esse aqui está vermelho, mas esse aqui não está branco também, amarelo, mas também não está tão vermelhinho. É um teste duvidoso, tá? Na dúvida, caminha para o oftalmo, né? Se o teste do reflexo estiver bem visível, pode liberar a criança. Se estiver alterado ou suspeita de alterado, como nesse caso aqui, caminhar para o oftalmologista. Vocês devem ter visto aí, foi recente, acho que foi ano passado, né? A filha do Thiago Laiva, né? Ela ficou cega. E ele é rico, uma pessoa que tem condições, ele não levou ela para o teste olímpico. Segundo ele não teve essa informação. Agora imagina, uma pessoa que é rica, que deve levar nos melhores hospitais aí, não teve a informação. Imagina uma pessoa mais carente, lá, ninguém se... Então vocês têm que orientar. O papel de vocês é orientar, perguntar se fez teste no olhinho, né? Para ver, tentar salvar essa criança. A principal causa é o retinoblastoma. Principal causa de alteração do teste do olhinho, retinoblastoma. Ele é o câncer mais frequente entre todos os cânceres na infância. Então, uma criança, se ela for ter um câncer, o mais frequente de todos é esse aí. E pega, a gente identifica inicialmente através do reflexo vermelho alterado, o teste do olhinho alterado. Tá? Obviamente, não é a única causa, né? É retinoblastoma, tem catarata infantil. A criança pode nascer com catarata, se a mãe tiver alguma infecção, tiver alguma síndrome, pode nascer também. Existem doenças infecciosas, aí está alguns exemplos: toxocarias, doença de Pontes, toxoplasmose, rubéola. Tudo isso pode levar a uma alteração do reflexo vermelho. Retinopatia da prematuridade, o bebezinho que nasce antes do tempo, a retina não está formada ainda. E aí ela pode querer descolar, pode alterar o reflexo vermelho também. Tá? Vou falar de uma por uma aqui das principais para vocês. O primeiro vai ser o retinoblastoma, que é o mais frequente. A prevalência dele: 1 para 20 mil nascidos. Ou seja, a gente está falando de um câncer em criança. É uma prevalência bem alta, 1 para 20 mil, né? A gente vai ter uma cidade pequena aí, vai ter, todo ano vai ter alguém ali, vai ter alguma criança que vai ter esse problema, tá? Então, ele começa pequeno, aqui algumas fotos, tá? Ó, fica menorzinho, aqui já está maior, e ele vai expandindo, né? Ele vai crescendo, e repara que ele não tem a cor vermelha, quando a gente vê, ele é esbranquiçado. Então ele vai alterando cada vez mais o reflexo vermelho dessa criança. Se a gente identificar ele cedo, a gente consegue tratar lá, salvando o olho da criança e salvando até mesmo a visão da criança. Dependendo do lugar que ele iniciou ali, né? Pode ficar uma cicatriz pequena, algum escotoma, uma mancha cega num ponto específico, mas a visão ali dá para salvar. Agora, se a gente, né, identifica tarde, aí é complicado, porque aí não tem mais como salvar o olho, não tem mais olho. E às vezes a gente não consegue salvar nem a criança mais, porque ele vai espalhando, tá? Então casos assim, como esse daqui, eles não eram nem para existir. Eles eram para ter sido identificados, cedo e tratados.
Caso desse jeito, tem que remover o globo ocular, tem que remover uma parte daqui da órbita do paciente, né? E, importante, esse detalhe aqui, ó, 80% do diagnóstico é antes dos 3 a 4 anos. O que é isso? Ele não falou 1 mês de idade, falou 3 a 4 anos. Então, o teste do olhinho, ele tem que ser repetido várias vezes. Existe um cronograma para repetir. Porque a criança pode nascer, pode ter com 1 mês, pode ter com 6 meses, pode ter com 1 ano, pode ter com 1 ano e meio, pode ter com 2 anos. Se você não faz, você vai descobrir quando estiver assim já. Então, tem que ser repetido o teste do olhinho, tá? Porque pode aparecer até os 5 anos de idade, pode aparecer. Então tem que estar o tempo todo fazendo o acompanhamento dessa criança. A maioria, ó, é unilateral, né? Bilateral é a minoria. E a gente consegue fazer próteses, né, em casos muito avançados. Isso aqui é a mãe, ó. Isso aqui é uma prótese. Não é o olho dela não, isso aqui é uma prótese, tá? Tem umas próteses mais bem feitas, mas a criança está alterada já, mesmo lado da mão. Então tem caráter hereditário também, tá? Aqui é uma peça anatômica, o retinoblastoma ocupando todo o globo ocular. E o último caso, botar, se tirar só o globo, né? Colocar a prótesezinha. Se botar a prótese desse jeito aqui, você não consegue nem perceber que é prótese. Se for só um globo, ela mexe, ela olha para cima, para baixo, não enxerga, né? Mas mexe igual o olho, acompanha, pelas vezes de regra ele enxerga, vai acompanhando, tá? Segunda causa mais frequente, catarata congênita, tá? A criança bebezinho também tem catarata. Então tá aqui, ó, catarata aqui, olha como tá branco, a pupilinha da criança, e esse daqui tá normal, né? Existem várias causas infecciosas, erros metabólicos, genético. Então a gente tem que identificar, independente da causa, a gente precisa identificar que a criança tem catarata para poder operar essa criança, para poder resolver rápido. Por quê? E a questão da ambliopia. Se a criança tem tampão no olho, ela vai ambliopizar muito mais rápido. O bebezinho, quando todo tampado, vai ambliopizar rápido demais. Às vezes não tem mais nem cura. Falei para vocês, uma criança que enxerga, só por ela ter um grau diferente do olho do outro, ela pode ambliopizar. Só que ela não vai ficar cega. Aí ela fica cega, totalmente cega, porque ele vai ambliopizar tanto que o olho não vai servir mais para nada. Então a gente precisa operar, precisa tirar a catarata para entrar luz no olho dessa criança e ela estimular esse olho. Por isso que o teste do olhinho também é fundamental para diagnóstico precoce. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Galactosemia, síndrome de Alpha, algumas doenças que podem causar catarata congênita. Aqui mais alguns exemplos. Aqui até sem lanterna você vê que está dando o olho da criança, você consegue ver, sem reflexo tem a catarata é mais anterior, né? O cristalino está localizado mais na frente do olho, então dá pra gente às vezes ver sem teste do olho, só prestar atenção mesmo no centro ali, dá pra ver que está mais branco, tá? Operar a criança não é igual operar adulto não, tem algumas diferenças, tá? O olho inflama mais,
né, a gente tem que fazer um tratamento melhor. Né? Eu já peguei algumas crianças que operaram aí, o pessoal não pegou adulto e teve que operar de novo. Aí se pegar o bebê e operar 2 vezes é ruim. Toxocaríase, outra causa de leucoporia. A toxocaríase, ela pode dar em criança maiorzinha, que já está andando, né, 3 anos ali, tá? A gente faz o teste de olhinho até os 5 anos, tá? Aí com 5 anos para, porque a criança já, teoricamente, ela já está indo no hospital. A gente acompanha no consultório, né, mas através do teste de olhinho, tá? Mas, por exemplo, a toxocaríase é uma doença que ela é muito grave. Por quê? Imagina, você leva a sua criança para brincar na areia, no parquinho. Aí o cachorro fez cocô naquela areia. Aí a criança, o pezinho dela tem contato com a areia, o verme vai entrar no pé dela e ela fica cega. Isso é muito comum. Cachorro, as fezes do cachorro é uma grande fonte de contaminação de toxocaríase, tá? E depois que a criança pega isso daí, muito dificilmente dá para a gente salvar o olho, viu? Porque a gente vai descobrir às vezes já está bem avançado. E o verme, a gente consegue ver às vezes no fundo do olho, e às vezes a gente vai tentar matar ele mandando laser, ele já está em outro lugar, já. Ele anda. Então, isso aí é para quem defende animal em praia, né? Quem gosta, que legal, né? Levar o cachorro para a praia. Eu só penso no toxocaríase. Eu já vi muita criança cega, viu? Muita criancinha cega. Até hoje, eu não vou para a praia descalço. Eu posso pegar também, né? Você vai confiar? Tanto cachorro que passou ali, mas só eu queria ficar e o cachorro na praia, às vezes a gente olha lá. Eu vou calçar. Eu tenho um chinelinho de borracha para praia que eu vou com ele. Aí dá para tratar também tomando esses midazol, o midazol é metroverde mesmo, essas coisas, mas o tratamento é muito difícil, às vezes não responde bem. A única coisa boa assim, né, boa, mas a maioria é no lateral só, no pé dos 2 olhos. Então, pelo menos isso, né? Outra causa de leucoporia, persistência hiperplásica no vítreo primário. O que é isso? Existe uma formação vítrea dentro do olho que ela pode, né, de forma anormal, não se degenerar. Ela tem que se degenerar. O cordão fibrótico que vai ligar, às vezes, o cristalino com o nervo óptico. Tá? Isso aí faz parte da embriogênese do olho. Só que, às vezes, esse cordão fibrótico, ele não se desfaz. Ele persiste. Então, por isso que a persistência primária, né, do vítreo. Então, esse cordão aqui, ó, ele está grudado aqui, isso aqui é o cristalino. Então, ele fica grudado aqui no cristalino e grudado lá no nervo. Então, ele fica meio que ancorando ali o olho e o olho para de crescer. Então, se a gente não identifica isso, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A criança vai ter o olhinho com o crescimento restrito. O olho vai ficar menor do que o outro, porque tem um vítreo lá que não era para ter, segurando o crescimento ocular. A maioria ele é unilateral, né? E o tratamento é cirúrgico também, tá? A gente vai lá, corta esse cordão cirurgicamente. E aí o olho volta a crescer. Óbvio, se tiver já desigual, não vai mais igualar. Então tem que identificar cedo, enquanto o olho ainda não, né, sofreu essa deformação. Tá?
reparam que tudo que eu estou falando para vocês, tudo tem uma solução, mas tudo tem que ser tratado cedo. Se você deixar o Léo e levar a criança já com um problema avançado, não tem o que fazer. A gente não consegue reconstruir o olho de ninguém, não. A gente só trata a criança no início para não evoluir, para não piorar. Tá? Esse aqui já é um pouquinho mais tarde, mas pode dar também. Tá? Vesicoses, tá? É uma doença que causa insudação. Ela cria assim essas manchas aqui amareladas dentro da retina. É mais comum em menino, tá? Sexo masculino, tá? Ele tem um pico ali um pouquinho mais tarde, ó, 6, 8 anos aqui. E geralmente é unilateral. Então o que acontece? Os vasos, eles têm várias telangiectasias, ele é defeituoso. Ele começa a liberar a exudação, como se fosse gordura. Essa exudação, esse líquido que ele extravasa, que o vaso defeituoso extravasa, ele vai descolando a retina. Tá? Então, por isso que a retina vai descolando, vai criando, acumulando líquido, acumulando gordura, e vai ficando amarelada. Por isso que o reflexo vermelho altera. O tratamento para isso aí, geralmente é crioterapia. Você vai fazer uma cauterização com gelo nesses vasos defeituosos e aí vai estabilizar a doença. Aqui a minha especialidade é a retinopatia da prematuridade, porque eu trabalhei 3 anos no Santa Joana, que é o hospital que tem mais prematuro do Brasil. O que acontece? Quando a criança nasce prematura, a retina ainda não formou. Ela não se desenvolveu por completo. Os vasos, eles nascem do centro para a periferia, eles vão se formando. E aí o que acontece? A criança nasceu antes do tempo, o vaso está no meio do caminho ainda. Ele não chegou ainda na periferia, na retina. Aí a criança prematura, a criança vai para a UTI, aí recebe um CPAPzinho, recebe um suprimento de oxigênio, ela fica hiperoxigenada e um suprimento de oxigênio muito alto. Aí o que acontece? O organismo ele interpreta que, estou recebendo muito oxigênio, então esses vasos eles não precisam mais crescer. Até a periferia da retina está oxigenada, está chegando muito. Até os capilares estão muito oxigenados, está suprindo aquela demanda periférica. Aí a criança sai da UTI, ela sai da incubadora, deixa de receber aquele oxigênio monstruoso, aí a periferia que estava ali de boa com o CPAP passa a sofrer. Não, agora eu preciso de oxigênio. Só que o vaso tinha parado de crescer. Aí ela começa a querer esquentar por falta de oxigênio, começa a querer descolar. E aí a retina descola. Descolando, perde a visão. A criança fica cega. Então o que é que a gente tem que fazer? Acompanhar o crescimento vascular dessa criança, acompanhar se o vaso está crescendo, se ele parou de crescer, e caso ele tenha parado de crescer, a gente precisa queimar a retina que não tem vaso com laser para matar ela e aí impedir que ela entre em necrose, que ela queira descolar. Então, aqui, olha para essa foto aqui, a retina, os vasinhos cresceram até aqui, Aqui teve o que a gente chama de estoque vascular. Parou de crescer. Daqui para frente não tem mais vaso. Esse tecido aqui, tem vaso nenhum. Era para ter, que é retina também. Então é esse tecido aqui que vai gerar o problema. É a retina periférica. A central aqui está com vaso, começa no centro. Mas a periférica está isquemiando. E ela que descola primeiro. Então, para examinar uma criança, adulto é difícil. Criança é mais difícil ainda, porque não vai colaborar. Tem que olhar bem a periferia. Senão,
o médico oftalmo geral vai olhar o centro, vai ver para tudo e vai liberar a criança. E aí ela fica cega. Aqui depois que 2 crianças cegaram, eles passaram a me chamar, em 2 hospitais aqui. Por quê? Estava sendo examinado para hospital. Todo mundo esperando as crianças cegando. Eu fiquei 3 anos no hospital de aprender isso aí. O oftalmo geral não sabe bloquear. Então tem que ser especialista em retina. E como é que a gente opera? Aqui é a operação. Faz um laser, entuba a criança, bota o lefadocinho aqui para deixar o olho aberto, vai com o capacete está ligado no laser, a gente foca o raio de laser bem na periferia onde está esquemiado e começa a cauterizar. Só um dia, só uma sessão. Olha isso aí, salva o olho da criança. Aqui, ó. Tem aquela foto que eu mostrei para vocês. E aqui a criança tratada. Você vê que está só na periferia, ó. A marquinha branca do laser. Aqui tem vaso, aqui não precisa queimar. E não vai dar problema. Pessoal, teste do olhinho e mais doenças, tá? Não é só isso, mas essas são as principais. São as que mais a gente encontra na prática. Tá bom? Então a gente vai encontrar, revisando, estomastoma, catarata congênita, infecções no geral, como toxocaríase, tá? E a restopatia da prematuridade. São das que mais aparecem aí. Dúvidas? Não? Próxima aula eu vou trazer o oftalmoscópio para vocês verem como é que é. Tá? Aí a gente faz um teste olho entre a gente. Não vai dar nada, né? Não dá, porque se tivesse alguma coisa tampando, vocês estão adultos, né? Não estou enxergando.